Olá, que bom ter você novamente aqui comigo para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. Hoje nós vamos começar o capítulo 8, Lei do Progresso. São 6 itens. Primeiro item, estado natural. Questão 776. O estado natural e a lei natural são a mesma coisa? Resposta, não. O estado natural é o estado primitivo. A civilização é incompatível com o estado natural, enquanto que a lei natural contribui para o progresso da humanidade. Kardec reflete. O estado natural é a infância da humanidade e o ponto de partida de seu desenvolvimento intelectual e moral. O homem, sendo perfectível e carregando em si o germe de seu aperfeiçoamento, não está destinado a viver perpetuamente no estado natural, como não está destinado a viver perpetuamente na infância. O estado natural é transitório e o homem se liberta pelo progresso e pela civilização. A lei natural, ao contrário, rege a humanidade inteira e o homem se aperfeiçoa à medida que compreende melhor e pratica melhor essa lei. Questão 777. No estado natural, o homem, tendo menos necessidades, não tem todas as atribulações que ele cria para si num estado mais avançado. Que pensar da opinião daqueles que olham esse estado como aquele da mais perfeita felicidade sobre a terra? Resposta. Que queres? É a felicidade do bruto e que há pessoas que não compreendem outra. É ser feliz à maneira dos animais. As crianças também são mais felizes que os adultos. Questão 778. O homem pode retrogradar até o estado natural? Resposta. Não, o homem deve progredir sem cessar e não pode retornar ao estado da infância. Se ele progride é porque Deus quer assim. Pensar que ele pode retroceder à sua condição primitiva seria negar a lei do progresso. Então, só para a gente completar esse primeiro item, o homem sim retorna ao estado de criança, mas quando está numa nova encarnação. Então, a toda encarnação ele começa sempre do princípio, da forma mais inocente, da tábua mais rasa, como se fala na educação, né? Para ser construída a partir daí todo o seu caráter, né, ao longo daquela existência e aos poucos despertando o que ele já sabia, o que ele traz de vidas passadas, né? Mas é claro que sempre na mais tenra infância, a felicidade por si só é obtida de coisas mais simples. E, portanto, a criança acaba facilmente se sentindo feliz, né? Que eu falei aqui do ser feliz com as coisas mais simples, né? Toda criança que é recebida com o amor dos pais, né, ela vai chorar quando está com fome, quando está com dor de barriga, né? Quando está com sono e não quer dormir, porque ela quer continuar ali naqueles momentos junto com os pais, ela quer dormir, então faz aquele chorinho, né? Mas a felicidade dela está em estar sendo amada ali o tempo todo pelos pais. À medida que se cresce, né, que se começa a se desvincular dessa relação criança e pais, né, é que começa então a surgir os diversos empecilhos que leva a crianças criança ou adolescente, sei lá, já leva a ter perturbações de pensamentos, né, e devido às suas relações, aí, portanto, estar feliz já é uma coisa um pouco mais complexa, né? Item 2.
Marcha do progresso, questão 779. O homem possui em si a força de progredir, ou o progresso não é senão o produto de um ensinamento? Resposta. O homem se desenvolve ele mesmo naturalmente, mas nem todos progridem ao mesmo tempo e da mesma forma. É então que os mais avançados ajudam o progresso dos outros, pelo contato social. Questão 780. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? Resposta. É sua consequência, todavia não o segue sempre imediatamente. E o Kardec continua na mesma questão. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Resposta. Fazendo compreender o bem e o mal. O homem, então, pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. E o Kardec continua ainda com outra pergunta. Como ocorre, então, que os povos mais esclarecidos sejam frequentemente os mais pervertidos? Resposta. O progresso completo é o objetivo, mas os povos, como os indivíduos, não o alcançam senão passo a passo. Até que o senso moral se tenha neles desenvolvido, eles podem mesmo servir-se de sua inteligência para fazer o mal. O moral e a inteligência são duas forças que não se equilibram senão com o tempo. Questão 781. É dado ao homem o poder de deter a marcha do progresso? Resposta. Não, mas o de entravar algumas vezes. E o Kardec continua na mesma pergunta. Que pensar dos homens que tentam deter a marcha do progresso e de fazer a humanidade retrogradar? Resposta. Pobres seres que Deus castigará. Eles serão transportados pelas torrentes que querem deter. E aí o Kardec vai fazer outra reflexão. O progresso, sendo uma condição da natureza humana, não está ao alcance de ninguém a ele se opor. É uma força viva que as más leis podem retardar, mas não sufocar. Quando essas leis se lhe tornam incompatíveis, ele as afasta com todos aqueles que tentam mantê-las. E assim o será até que o homem tenha colocado suas leis em conformidade com a justiça divina, que quer o bem para todos, e não leis feitas para o forte em prejuízo do fraco. E aqui a gente pode dizer, né, do forte em prejuízo do fraco, você tem diversos fortes e fracos diferentes aí na sociedade, né? Hoje, você tem, por exemplo, forte, os trabalham ativamente, os fracos, aqueles que estão na condição de aposentados, né? Você tem os fortes na condição de ricos, que é o que mais tem, né? Sendo fracos, os menos favorecidos, os mais pobres, né? A população mais humilde. Você tem os fortes, aqueles que detêm cargos políticos, você tem os fracos, aqueles que não têm qualificação nenhuma, né, política. Então você tem aí fortes e fracos de diversos entendimentos aí dentro da nossa sociedade, né? Tá. Vamos lá. Questão 782. Não há homens que entravam no progresso de boa fé, crendo favorecê-lo, porque o veem sob o seu ponto de vista e frequentemente onde ele não está? Resposta. Pequena pedra colocada sob a roda de uma grande viatura e que não a impede de avançar. Pergunta 783. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Então, resposta.
há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Mas quando um povo não avança muito depressa, Deus lhe suscita, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. E aí o Kardec complementa, faz uma reflexão. O homem não pode ficar perpetuamente na ignorância, porque deve atingir o fim marcado pela providência. Ele se esclarece pela força das coisas. As resoluções morais, como as revoluções sociais, infiltram-se pouco a pouco nas ideias e germinam durante os séculos. De repente estouram e fazem ruir o edifício carcomido do passado, que não está mais em harmonia com as necessidades novas e as novas aspirações. O homem não percebe frequentemente nessas comoções, senão a desordem, a confusão momentânea que os atingem nos seus interesses materiais. Aquele que eleva seu pensamento acima da personalidade admira os desígnios da providência, que do mal faz surgir o bem. A tempestade e a agitação saneiam a atmosfera depois de tê-la perturbado. Questão 784. A perversidade do homem é bem grande e não parece marchar para trás em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral. Resposta: enganastes. Observa bem o conjunto e verás que ele avança, visto que compreende melhor o que é o mal, e que cada dia corrige os abusos. É preciso o excesso do mal para fazer compreender a necessidade do bem e das reformas. Questão 785. Qual é o maior obstáculo ao progresso? Resposta: o orgulho e o egoísmo. Não poderia ser diferente, né? Continua o espírito. Quero falar do progresso moral porque o progresso intelectual caminha sempre e, à primeira vista, parece dar a esses vícios um redobramento de atividade, desenvolvendo a ambição e o amor das riquezas que, a seu turno, excitam o homem às procuras que esclarecem o seu espírito. É assim que tudo se tem no mundo moral como no mundo físico, e que do mal mesmo pode surgir o bem. Mas esse estado de coisas é breve e mudará, à medida que o homem compreenda melhor que há, fora dos prazeres dos bens terrenos, uma felicidade infinitamente maior e infinitamente mais durável. Kardec vai então fazer uma longa reflexão. Há duas espécies de progresso que se prestam mútuo apoio e que, todavia, não marcham lado a lado: o progresso intelectual e o progresso moral. Entre os povos civilizados, o primeiro recebe neste século todos os incentivos desejáveis e, por isso, atingiu um grau desconhecido até os nossos dias. Falta o segundo para que esteja no mesmo nível, todavia, se comparam os costumes sociais aos de alguns séculos atrás. Seria preciso ser cego para negar o progresso. Por quê? Pois a marcha ascendente se deteria antes pelo moral que pela inteligência. Porque nisso não haveria entre o século XIX e o 24º século igual diferença que entre o 14º e o 19º. Duvidar seria pretender que a humanidade está no apogeu da perfeição, o que seria absurdo, ou que ela não é perfectível moralmente, o que é desmentido pela experiência. Bom, terminamos então esse item. Ainda falta o item povos degenerados, progresso da legislação humana, influência do espiritismo sobre o progresso, que ficará para o nosso próximo vídeo. Então, nesse vídeo aqui, a gente termina aqui, vamos fazer uma pequena reflexão. Progresso moral, progresso intelectual, né?
Nós temos aí um exemplo monstruoso aí da nossa história da humanidade, na qual o progresso científico, o conhecimento da mecânica quântica, da radiação, levou lá atrás, né, as equações de Einstein, onde que ele mostrava que a energia era igual à massa transformada, né, transformação da massa, e a razão entre elas é uma constante da natureza. Bom, isso aí provocou muitas questões, e havia o boom do descobrimento da radioatividade, na condição de que você poderia obter energia quase que infinita através de usinas onde pudesse transformar matéria em energia, né, com a dissolução de material radioativo tipo urânio, né? Meu, para quem, só para fazer uma comparação, né, 1 grama de urânio físsil corresponde aí a 1 tonelada de carvão. Então, era muito promissor, né? Aquela, aquele momento, né? Mas, por outro lado, instigou alguns, né, inclusive na Alemanha lá, nazista já, a produzir uma bomba, né? Aquilo poderia não ser um negócio controlado, poderia ser um negócio instantâneo. E aí você obter, então, uma quantidade de energia muito grande. E aí, portanto, né, o que aconteceu? O avanço intelectual foi nessa linha, produção de uma bomba atômica. Aquilo correu para o mundo inteiro, né, todo mundo, para o mundo inteiro. Para os grandes, para as nações que tinham um certo potencial, né, atrás de construir a sua bomba atômica. E aí o Einstein foi para os Estados Unidos, né, chegou lá ali, começou a combater a ideia de construir uma bomba atômica, que não podia fazer uma arma de tamanha destruição como aquela, e tá, etc. Mas os americanos fizeram a bomba, né, no projeto Manhattan, e aí no meio da guerra lá, o russo já tinha entrado lá na Alemanha, já havia sido feito a tomada de Berlim, né, e aí a divisão entre os aliados e os soviéticos, né, e por fim a guerra já estava praticamente terminada. Mas aí os americanos vão e jogam a bomba que eles conseguiram produzir num lugar, né, num país que estava envolvido na guerra e que não teria consequências tão desastrosas, não se sabia qual seria exatamente a desgraça causada pela bomba, mas o Japão era uma ilha, né? Então não era meio da Europa, né? E aí, portanto, era um alvo perfeito. Toda a maldade foi acontecer ali. Mas depois daquilo, daquele episódio, teve o quê? O desenvolvimento do conhecimento da radiação, né? E os americanos foram os grandes aliados do Japão depois para desenvolver o estudo sobre a radiação, né? E aí você tem que aí vem as usinas, finalmente elas aparecem com um certo problema, é claro, associado ao lixo atômico e a possíveis descuidos e explosões, né, como aconteceram alguns, mas o estudo da radiação que permite hoje tantos e tantos trabalhos na medicina, né? Então primeiro veio uma catástrofe, uma desgraça, uma confusão, mas depois veio um avanço tecnológico para o bem, né? Hoje ainda se fala muito de ter as bombas atômicas aqui, quem tem, quem não tem, né? Ainda continua sendo uma questão em pauta aí em todo problema de guerra, né? Sempre se fala que vai jogar uma bomba aqui, uma bomba ali, e fica tudo naquela tensão. Mas o que eu tenho aqui para falar é o quanto se desenvolveu no estudo da radiação para o bem, superando em muito o que foi feito para o mal, né? Bom, então, é como está dizendo aqui, os dois progressos, o progresso intelectual e o progresso moral,
eles têm que, em um certo momento, se alinharem, né? Tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Quando você acordar, comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar, e por somente alegria